Fala pessoal, Edson, Bruna, Cadu, Guilherme. Deixa eu fazer um teste de som, vocês me ouvem bem? Fala Junei, Ziggy. Como é que tá o som, pessoal? Estão conseguindo ouvir? Sejam bem-vindos. Fala Eric, Gabi. Obrigada, Guilherme. Maravilha, maravilha. Sejam todos muito bem-vindos. Muito bom estar com vocês. Lu, Bruna, Carbonari. Obrigada, pessoal, pelo feedback do som. Fazia tempo que eu não aparecia aqui no Instagram, tava com saudade de conversar com todos vocês. E hoje nós vamos ter uma presença aí muito especial. Então, a gente tá fazendo nas terças-feiras agora, né? Enquanto o nosso convidado não entra, contar para vocês. Nós estamos fazendo um quadro novo agora no Instagram da Anipur sobre personalidades e pessoas aí exponenciais, né, que investem seu tempo e suas carreiras notórias aí. Então é super legal, a gente vai começar a trazer esses cases para conversar com a gente, trazer também inspiração aos finais aí das terças-feiras. Obrigada, pessoal, mandou um abraço de Florianópolis. Valeu, pessoal, obrigada mesmo. E hoje, então, né, como eu tava falando para vocês... Ah, legal, hoje, né, quem vai estar aqui conosco é o Djalma Haque. Ele é presidente de CRA, empreendedor, empresário, nosso amigo aqui, amigo da Anipur também, conhecido de longa data, e a gente vai bater um papo super especial com ele. Tenho certeza que vai ser super inspirador para todos nós. Djalma, se você já estiver nos ouvindo, por favor, dá uma acenada aí. Vamos ver se ele já tá por aqui. Vamos lá. Acho que ele já está por aqui, sim. Vamos ver. Vamos ver se vai. Acho que estamos conectando. Aí, agora sim. Olá, boa noite, Sheila. Desculpe aí o pequeno imprevisto. Imagina, tá super no horário. Tava aqui batendo um papo com o pessoal que tava entrando, dizendo que eu tava com saudade do Instagram. Faz algumas semanas que eu não apareço por aqui. Legal. E aí tava contando um pouquinho, né, dessas terças-feiras que nós vamos fazer agora aqui na Anipur, com convidados super especiais. E eu queria já te agradecer por estar aqui conosco e aceitar o nosso convite. Olha, Sheila, eu é que agradeço. Sabe que eu tenho uma grata satisfação de ter acompanhado aí todo o trabalho de vocês desde o início, né? Sou um fã aí da Nipur, do trabalho teu, do Calef, toda a equipe, né? E fiquei muito lisonjeado pelo convite de você ter feito para a gente vir contribuir aí com vocês. Ah, maravilha. A admiração é recíproca, Djalma. Eu só vou te pedir uns minutinhos. Eu quero falar um pouquinho,
né? E para quem ainda não nos conhece, talvez esteja nos assistindo, antes de te apresentar formalmente, quero falar um pouquinho da Nipur. Então, para quem também não me conhece, eu me chamo Shayla Bucco, sou responsável pela área private do escritório hoje. Sou uma das sócias fundadoras da Nipur, né? Esse escritório que já tem mais de 5 anos, nasceu aqui em Santa Catarina, atende pessoas em todo o Brasil. Hoje somos aí mais de 70 pessoas no time, atendendo 4 mil clientes, mais de 4 mil clientes, espalhados aí por esse Brasil. E é uma satisfação enorme, né, estar aqui com todos vocês. A Nipur hoje gerencia mais de 2 bilhões e meio de reais. Então, somos uma instituição financeira, uma das maiores do país. E temos muito orgulho de ser aqui de Santa Catarina, como o Djalma falou. E apresentando para vocês o nosso convidado, né, super especial, o Djalma é um empreendedor nato, tem uma carreira brilhante, né, sempre esteve aí no empreendedorismo, é administrador, hoje é sócio da consultoria Perform, está como presidente do CRA. E, Djalma, eu queria, né, te passar já a palavra e te pedir para se apresentar também e para contar um pouquinho para nós quem é o Djalma, como é que foi a sua trajetória e como é que está sendo a sua trajetória profissional. Por favor, fica à vontade. Legal, Sher. A minha trajetória ela tem um pouco um misto, né, de um pouco do trabalho no serviço público. Trabalhei no Banco do Brasil por um bom tempo, por 21 anos. E depois fui diretor de uma grande empresa, as organizações Linger, por 20 anos. E hoje estou como sócio consultor da consultoria Perform. Então, já mais de 44 anos, aí, 45 anos de atividade, né, profissional. Iniciei como office boy com 12 anos, trabalhando no escritório de contabilidade, indo buscar documentos e levando balanços, pegando assinaturas, né? E quando eu olho assim para essa trajetória e vejo a trajetória de vocês e outros, ela é uma caminhada e uma ascensão. Então, a minha trajetória veio conhecendo o mercado, conhecendo a cidade, né? Ia de Joaçaba, Erval do Oeste, Luzerna, andava de ônibus, muitas vezes a pé. E depois no Banco do Brasil também fazendo como menor aprendiz, entrei como menor aprendiz, passei no concurso interno, fui contínuo, fui caixa executivo, fui gerente de contas, depois fui gerente de controle, gerente de agência, né? E depois fui ser diretor da Linger e na Linger o grande objetivo é de uma empresa familiar transformar essa empresa familiar numa empresa profissional. Há 2 anos a empresa foi vendida e aí veio a oportunidade da gente, junto aí com os filhos, montarmos a consultoria Perform, podermos estar falando para os outros daquilo que a gente aprendeu. E atualmente, o ano passado, eu já fui conselheiro do CRA por 8 anos, e o ano passado tive a oportunidade novamente de colocarmos uma chapa para concorrer ao conselho, e no início do ano, em janeiro, os conselheiros me escolheram para ser o seu presidente para esses próximos 2 anos. Então, um desafio também aí de estar à frente de um conselho regional com mais de 20 mil registrados entre pessoas físicas e pessoas jurídicas, né, representando aí a categoria dos administradores em Santa Catarina. Ah, incrível. Nossa, primeiro parabéns, né, Djalma, por essa trajetória incrível, né? É muito inspirador quando a gente conhece, né, a história da pessoa, e eu conheço um pouquinho da sua. Já temos uma pergunta aqui, a Cris perguntou, né, o que te levou a sair do serviço público e entrar na carreira privada? Então, eu acho que isso talvez é uma das dúvidas que permeia muito as pessoas, né? E o que você pode nos contar sobre essa experiência de ter vivido os dois mundos? Legal. E a pergunta é bem pertinente justamente pela ideia, né, do empreendedorismo, a questão do investidor. Eu estava numa carreira já bem sólida no Banco do Brasil, sempre dizia que meu grande objetivo era ser presidente do Banco do Brasil, que um dia eu galgaria esse cargo, né? E fiz a carreira, fui caminhando dentro da carreira do Banco do Brasil, estava estável,
Mas na época o seu Tadeu Margarida, meu sogro, ele estava adoentado e eu fui comunicar a ele, junto com a família, que nós estávamos indo embora para Chapecó, que eu iria assumir uma gerência lá. E aí ele disse, poxa, mas então venha trabalhar comigo. Eu disse, bom, eu nunca tive esse convite e deixei conhecer a Linge. Aí eu conversei com o meu superintendente, fiquei um tempo fora do banco, né, para conhecer a Linge, e vi que eu poderia assumir aquela atividade diferente. E o que me levou justamente é justamente esse desafio do algo novo, de fazer algo que eu estava bem tranquilo, uma empresa bem institucionalizada com o Banco do Brasil, Uhum. mas que eu poderia ir para a Linger e levar o conhecimento daquilo que eu aprendi na universidade e aprendi no Banco do Brasil para dentro da Linger, vendo que a Linger é uma empresa familiar, né, e que precisava ser profissionalizada, porque senão o mercado a engoliria, né? O mercado estava reagindo pelas diferenças que estavam acontecendo. E foi um grande desafio. A gente conseguiu justamente padronizar e colocar algumas coisas dentro da empresa nesse desafio diferenciado. Então, o que me levou foi justamente o desafio do algo novo, né? Maravilha. E como é importante quando você nos fala sobre a questão das empresas, né? E é uma realidade muito da nossa região, da região sul como um todo, empresas consolidadas, que são, às vezes, empresas que têm décadas de história, começam, né, no empreendimento no seio familiar e depois tem que dar o segundo, o terceiro passo para que as outras gerações talvez assumam, ou mesmo que a família tenha a maturidade de dizer, não, é melhor que esse investimento agora ele seja assumido por outras pessoas ou profissionalizado. Então, eu acredito que é uma experiência riquíssima, né? E eu queria que você contasse um pouquinho para nós também como é que é essa trajetória de sair do familiar e se profissionalizar dentro do mercado, né? Se você pudesse nos contar aí qual talvez seja o principal desafio nesse caminho, né? Já aproveitando a Sim, tua experiência da consultoria, vamos aproveitar. não, legal. E é isso que justamente a gente fala, né? A maioria dos negócios eles conhecem do sonho, acontece, né? Começa do sonho do empreendedor, né? Ele tem uma visão, ele tem um amor, ele cria aquela empresa, ele cria aquela marca. E a marca, sim, sobrevive por um bom tempo enquanto tem o empreendedor ali e tem aquela visão. Mas chega um momento em que você precisa padronizar algumas coisas, profissionalizar e tornar a empresa sair do seio familiar para uma empresa profissional, como era a empresa que eu gerenciei, a Linger, né? Nós éramos uma empresa familiar, sim, estava a família ali, mas nós tínhamos os cargos muito bem definidos, né? E as funções internas. Não existia confusão entre família e a questão da empresa, não se juntavam, né, os bolsos. O grande problema hoje é quando o empreendedor ele faz um bolso só, o bolso da empresa e o bolso dele, é um bolso só. Então, o que a gente fez, né, e foi uma experiência muito boa, importante, e é o que grandes empresas fazem, as pequenas também, e aquele que não faz precisa fazer, é Uhum. sair do empreendimento inicial, né, do empreendedor que criou, e transformar a profissionalização, que é aquilo que você disse. Para que essa empresa cresça, né, que ela não seja mais um pequeno negócio, ele tenha expansão, e saindo da expansão possa até ser vendido, possa ser passado para outro plano do mercado tocar, Uhum. né, esse negócio. Então, essa questão da visão do empreendedorismo, ela é muito importante, mas ela precisa estar calcada em alguns pilares, né? E o pilar vem justamente você se cercar de boas pessoas que possam te orientar e te dar os caminhos, né? Os rumos que você precisa tomar. Não, com absoluta certeza. Você sabe que aqui na Nipur nós sempre falamos que o que nos trouxe até aqui talvez não é o que vai nos levar ao próximo passo, né? E talvez seja esse o grande desafio do empreendedor. Perfeito, Conseguir Chay. se desvencilhar das amarras que trouxeram ele a ter o sucesso até aqui, né? Perfeito, Shala. E se me dá essa liberdade, eu tava pensando bem em vocês, né? Conhecendo o Marcelo, conhecendo você, como tudo iniciou, né? A carreira.
E o mercado é assim, ele é muito dinâmico, né? Hoje a Nipur é a cara de vocês, né? Agora vocês já têm outros consultores, outros sócios, outras pessoas se envolvendo, e já já a Nipur tem outra cara, né? E com certeza algo que lá na frente acontecerá diferente, quem sabe aquilo que vocês não planejaram, não sonharam no início, mas que com certeza agora vocês já têm condições de planejar, porque vocês já começam a ver o mercado, vocês já começam a ver as coisas acontecendo. E é isso que acontece com o empreendedor. O sonho, o negócio, ele é criado, ele é feito, mas ele precisa ser estruturado, né? Ele precisa ser embasado, que é o que vocês com certeza estão fazendo, e eu tenho acompanhado aí as mídias, vendo o crescimento de vocês, as cidades que vocês estão alcançando, aquilo que vocês estão realizando, né? Vocês não estão apenas fazendo consultorias financeiras, né? Vocês estão realizando, ajudando pessoas a concretizarem sonhos, né? Vocês estão ajudando empresas a concretizar seus sonhos, ensinando, né? Essa questão também das finanças. Então é algo muito parecido também com a história na devida caminhada, né? A Linger, a empresa que o diretor já tem 50 anos, né, de organização. Hoje ela faz parte de um outro grupo, né? Mas continua o nome lá, porque o nome foi construído, né? Sim. Dentro dessa marca, que com certeza vai acontecer com vocês e outros negócios que estão aí hoje iniciando, né? Vocês estão há 5 anos, já já 10, 15, 20, e outras empresas que estão iniciando hoje chegarão nesse patamar também. Assim esperamos, né, Djalma? Não tenho dúvida. Eu tenho praticamente uma certeza de que isso vai acontecer pelo tino que vocês têm e da forma como vocês tratam o negócio. Obrigada. Djalma, eu queria entrar numa pauta aqui, que é o CRA, né? E que também hoje é uma dos teus chapéus, uma das tuas funções. E muitas pessoas têm curiosidade sobre as entidades de classe, e você tem feito um trabalho à frente do CRA muito importante de trazer a figura do administrador ao seu devido lugar, porque até pouco tempo atrás todo mundo era administrador, né? Então, o médico que tinha sua clínica era um administrador, o advogado era um administrador, e a gente precisa entender, né, que a profissão do administrador é sim, né, muito necessária, e que o CRA ele está caminhando muito nesse caminho de trazer isso a público, né? Então, eu queria que você trouxesse também um pouquinho do que vocês têm feito para mostrar as funções do administrador, que é uma profissão muito importante, primordial para o empreendedor, né? Sim. Shaila, quando assumi a diretoria do CRA, junto com os conselheiros que fazem parte da diretoria comigo, um dos objetivos nossos foi justamente esse, a gente colocar para a sociedade a visão da importância do administrador, né? Hoje, quando se olha o Conselho, ele é uma autarquia federal, né, instituída por lei, e quando as pessoas só olham para o Conselho, e muitas vezes o Conselho fez esse papel, como apenas um órgão arrecadador, né? Que simplesmente as pessoas tinham que se registrar porque eram obrigadas, porque elas não tinham obrigação, mas a lei obrigava elas a fazerem isso. E nós queremos mostrar que o Conselho, sim, tem o papel de fiscalização, tem o papel de defender o administrador, mas mostrar para a sociedade que o administrador é uma peça importante. Ele tem um papel importante na gestão das empresas, né? Como é algo que a gente tem falado, né? Aqui, sem crítica nenhuma ao modo de governar, né? Mas o que nós vimos na pandemia? Descaso, despreparo, um falando uma coisa, um falando outra, né? E é o que justamente acontece também nas empresas, quando não tem um norte. E o papel do administrador, quando ele sai dos bancos escolares e com as ferramentas que ele aprende, ele justamente vai fazer a gestão dessas crises, desses conflitos. Ele vai fazer o planejamento, né? Ele vai olhar para todas as áreas da empresa, dos órgãos de governo, e colocar isso num planejamento estratégico para que se alcance o verdadeiro
o verdadeiro norte para o qual a empresa ou o governo foi instituído, né? E é isso que nós estamos trazendo para a visão do CRA. Né? Temos visitado órgãos públicos, temos visitado universidades, contato com as empresas, empresários, FACISC, FEComércio, CDLs, né? Fiesc, trabalhando para que as empresas, os órgãos públicos, as entidades se beneficiem daquilo que o CRA tem de melhor, que é o administrador e o tecnólogo, né? Porque nós somos um conselho da área de administração, tanto bacharéis em administração como tecnólogos. E algo importante que tu falou é que o administrador é aquele que é registrado. Né? Hoje se usa o termo administrador indevidamente. Né? Há o administrador, que é a pessoa que administra a empresa, que administra o comércio, é o administrador público. Não, o administrador é o registrado. O administrador público não é administrador público, é um gestor público. O gestor, aquele que está numa empresa lá e se diz administrador e não é registrado, ele não é administrador, ele é um gestor. Então, o administrador é aquele que se registra no seu conselho. Então, o nosso grande objetivo é esse, é levar a sociedade a entender que o administrador tem um papel importante no desenvolvimento dela. E eu não tenho dúvida disso, que o Brasil precisa de melhores administradores, as empresas precisam de melhores administradores. Aí nós vamos ter bons rumos a alcançarmos, né? Com absoluta certeza, perfeito. Teve o pessoal da Move que colocou aqui uma pergunta, e vou ler ela aqui para você. Eles perguntam de que forma, né, o pequeno empreendedor ele poderá superar os desafios desse momento. Então, acho que é super pertinente, né? A gente está atravessando um momento muito desafiador, principalmente nos negócios locais, nos negócios que têm essa administração né, mais restrita. Como é que o empreendedor ele pode atravessar esse momento tão peculiar que nós estamos passando, Djalma? Olha, Shayla, essa pergunta também é muito boa, porque é algo que eu aprendi tanto na minha caminhada no Banco do Brasil, depois como na Linge e hoje como consultor e também no próprio CRA. Primeira coisa, nós precisamos nos cercar de boas pessoas, bons exemplos. Olhar para o que está acontecendo. Né? O problema é quando o empreendedor, o agente mesmo, olha apenas para o nosso umbigo e achamos que nós somos a resposta para todos os nossos problemas. Que nós somos a resposta para tudo o que acontece à nossa volta. E esquecemos que estão acontecendo coisas boas ao nosso lado. E aí a gente precisa ir lá entender. A crise, ela vai acontecer sempre, né? O seu Tadeu Margarida sempre dizia que na crise você precisa fazer uma grande coisa, cortar o S, né? Quando você corta o S, você tem que criar. Essa não é a primeira crise, é a primeira crise sanitária longa, sim, mas não vai ser a primeira crise financeira, né? Nós tivemos aí em 2000, eu sou da época de 85, da época de Sarney, que a inflação era 85%. Eu trabalhava no banco, recebia 70% da inflação. Então, imagino, meu salário reajustava 70% da inflação, que não conseguia mais comprar que eu tinha comprado o mês passado. Então, o que precisava fazer? Aprender a fazer planejamento, fazer orçamento, não gastar mais do que ganha, né? Não gastar, não comprar aquilo que não vai usar, não ficar gastando coisas com coisas que não são úteis, né? Então você aprende a administrar o teu negócio e administrar o teu dinheiro. E é isso que o empreendedor precisa fazer. O que infelizmente aconteceu nessa pandemia é que pegou muitos empreendedores sem caixa. Né? O que o empreendedor precisa fazer e pessoa física nós precisamos fazer, e é o que a Nipur ensina. Eu preciso guardar dinheiro. Eu preciso ter no mínimo 5, 6, 7, 8 meses de faturamento. Bom seria se eu conseguisse ter 12 meses do meu faturamento guardado para que quando viesse a crise eu não fosse afetado por ela. Esse é um indicador que a gente precisa ter. Na vida pessoal também. E se eu sou assalariado, se eu recebo salário e reajuste, eu tenho que saber que o meu reajuste é uma vez por ano e no máximo a inflação. E ainda nem a inflação oficial. Eu vou ganhar 4, 5% de reajuste o ano que vem. Então, ou eu mudo a minha forma e aumento a minha receita, ou eu reduzo a minha despesa. Então,
Essa é a técnica que precisa se fazer. Mas o que, que a gente tem que olhar para a crise também, e a crise, essa crise sanitária, ela é igual às outras. A crise vai passar. E tem alguém ganhando dinheiro, tanto com a crise, como alguém se preparando para depois da crise. Então, o que, que eu digo para os empreendedores que nos ouvem? Se preparem, porque a crise já está com seus dias contados. Veja quem está ganhando dinheiro, veja onde é que essa crise vai nos levar. Ela nos ensinou que nós podemos hoje estar fazendo isso que nós estamos fazendo aqui, conversando via internet, né? Nós fazemos reunião, eu fiz hoje reunião com o meu PRA, a minha gerente, os coordenadores, com um professor aí que a gente pediu uma opinião para ele. Fizemos, né? Um estava em Passo Fundo, três em Florianópolis, um em Joaçaba, e nós estávamos aí tratando de assuntos pertinentes ao conselho. Então é isso que eu digo para o empreendedor, né? Ele precisa do mercado, né? Ele precisa ouvir o seu cliente, ele precisa saber o que o seu cliente quer comprar. O que acontece é que muitas vezes eu quero vender o que eu gosto e não o que o meu cliente gosta. Então eu preciso ouvi-lo, eu preciso entender o que, que ele efetivamente está disposto a gastar, investir, né? Então esses são os conselhos que eu dou para os nossos empreendedores. Maravilha. Djalma, você estava nos falando, né, sobre a tua trajetória. Você participou por 20 anos muito de perto do mercado financeiro, numa instituição centenária. E eu acredito que você deve ter acompanhado, né, você é super antenado e acompanhou essa mudança do mercado financeiro. Então, talvez seja a primeira vez que nós temos, em uma crise, um mercado financeiro tão adaptado e tão aberto aqui no Brasil, né? Muito diferente do que nós tivemos em outras situações, e um mercado que está se reinventando e que está caminhando agora, né, para estar mais perto das pessoas. Nós, enquanto brasileiros, a gente se sentia, às vezes, muito afastado do mercado financeiro. E agora, né, com toda essa tecnologia, e como você falou, estamos aqui conversando hoje com muitas pessoas de lugares diferentes, o mercado tem se aproximado das pessoas. Como é que você está enxergando essa transformação no mercado financeiro? Você falou, né, Chala, eu sou do tempo do overnight, né? Quem é mais velho vai Sim. entender o que que é o overnight, né? O overnight era aquilo que se aplicava no final da tarde para render de noite, para no outro dia ter um rendimento, justamente por causa dessa época de inflação muito grande, né? Peguei planos, né, econômicos, o plano do Sarney, o plano Collor, o plano Funaro, né? Depois veio o Real. O bom é que o Plano Real veio e deu uma estabilidade, está aí até hoje, né? E está firme, ele veio com bases e fez também a reestruturação do sistema financeiro, né? Antigamente muitos bancos quebravam, porque justamente acontecia aí novidades no mercado, todo mundo corria para aquilo, a coisa não era bem sólida e aí o sistema financeiro sentia. Hoje não, hoje o nosso sistema financeiro ele é bem estruturado, né? Mas o que que acontece? As pessoas estão aprendendo e precisam aprender a agir no mercado financeiro, né? Só que elas ainda acabam agindo inadequadamente, né? Errado, né? Às vezes elas ouvem alguém falar, vai lá, todo mundo corre lá comprar uma ação lá no mercado e dali a pouco aquela empresa não analisa os números, não olha os números e aquela empresa tem problema e cai, né? Um exemplo de uma grande empresa aí que foi fatiada agora em cinco, né? Que é a Oi, uma grande empresa no Brasil que teve que se reinventar. E assim é o mercado financeiro. E aí o mercado financeiro ele ensina você justamente a buscar essas características. E aí, Tanipur, né? Vamos aqui falar a respeito da Tanipur, né? Vocês são meus assessores também, gosto do trabalho de vocês, né? E vocês dando as dicas daquilo que pode, o que não pode, o que deve, o que está acontecendo no mercado. Porque vocês são os especialistas, né? Vocês é que são as pessoas treinadas para isso. Tanto que se nós olharmos hoje o Banco do Brasil de hoje com o Banco do Brasil que eu trabalhei há 25 anos atrás, é diferente. Né? O Banco do Brasil já estava nessa mudança, ele não precisava buscar clientes, porque a União era o maior cliente dele e o sustentável.
Hoje não, o sistema financeiro é diferente. Então, o Banco do Brasil teve que evoluir, né? Os bancos tiveram que evoluir. Vieram as financeiras, né? Vieram as assessorias de aplicações. Então, essa mudança. E eu perguntaria para vocês, você com certeza iria me dizer, provavelmente vocês já estão vendo um sistema financeiro, um sistema de investimentos diferente daqui a alguns anos, né? Vocês com certeza já estão atenados com coisas que devem estar acontecendo e vão acontecer. Mas o que a gente precisa como leigo fazer é buscar uma boa assessoria, como eu já falei antes, e aprender a poupar, né? Estava falando esses dias Uhum. para um empresário e para uma empresa, para uma pessoa, tem um dinheiro na conta. Pois é, mas 4 mil, 5 mil, 10 mil na conta, parado por quê? Mas se eu aplicar não dá nada, não dá nada, mas vai te dar quanto? Vai te dar R$ 20 no mês, né? R$ 20 em 12 meses é 240. Quanto você paga de tarifa? Eu pago 43, pagou a metade da tarifa do banco. É. Então é uma quantia, parece uma quantia simples de padeiro, mas que você precisa entender. É. Então o mercado financeiro te traz essas alternativas e opções, e aí você que pode falar dos produtos, né? Tem produtos para um dia, produtos para 10 dias, 15 dias, 30 dias, aí daí É. dependendo do que você tem, né? A gente sempre brinca, né, Djalma? E tu sabe muito, a gente já falou muito sobre isso, mas que não existe uma receita perfeita e que cada investidor é muito particular. Então, nós atendemos, às vezes, famílias inteiras, né? Pai, filho, neto, e cada um tem o seu perfil, às vezes, marido e mulher, cada um tem a sua dinâmica, e é muito particular. O que eu acho que é o que nós temos que aprender? Que o investidor ele tem que respeitar seus limites, né? E entender um pouquinho como é que funciona para ele, porque não é porque é bom para o meu amigo que vai ser bom para mim. Então, às vezes eu posso ser muito conservador e tá tudo bem, né? O importante é que aquilo não me tire o sono, né? Eu brinco. Qual é o É. melhor investimento? Aquele que te deixa dormir, não Uma, é? uma grande coisa que foi criada, né, Charlie, eu acho que no mercado, que foi essa definição do perfil do investidor, né? Às vezes Sim, as pessoas acham, por que aquelas perguntas, aquelas coisas chatas? É justamente para o teu banco, para saber qual é o teu perfil, o que ele deve oferecer para você, como é que ele deve te orientar, né? É que as pessoas, às vezes, acham que aquele questionário é só para preencher, para cumprir tabela. Não, ele é um indicativo, né? Vocês vão sim. utilizar dentro desse indicativo, como você disse. Aquilo que serve para o Djalma não serve para o Pedro, não serve para o João. Aquilo que serve para o João não adianta o Djalma querer fazer, porque depois ele vai se arrepender, né? Sim, com absoluta certeza, com absoluta certeza. E é um caminho, né? Os investidores estão amadurecendo, nós, enquanto Brasil, estamos amadurecendo muito. E como você falou, é um mercado que está apenas no começo, né? Sim. E ele tem um longo caminho, né? O mercado tem muitas coisas boas para acontecer ainda pela frente, né? Uhum. Djalma, a gente tem falado muito aqui, né, sobre investir, né, investir seu tempo, sua dedicação. Você tem investido aí toda a sua vida profissional, em muito empreendedorismo, em muito aprendizado. E eu queria que você falasse um pouquinho também sobre essa questão, né, dos empreendedores. No que o empreendedor, além de investir, como a gente falou agora, no mercado financeiro e ter uma assessoria de qualidade, quais são os fatores, né, que o empreendedor ele tem que investir para ter uma carreira aí de sucesso, um negócio duradouro. Então, se tu pudesse aí dar umas pílulas do sucesso para nós, vai ficar super agradecido também. Legal. O que o empreendedor precisa fazer, né, já falei ali um dos pontos, é se cercar. Se eu não tenho conhecimento, eu tenho que me cercar de pessoas que o têm, né? Eu tenho que ter relação. Então, isso é uma coisa importante. Eu preciso estudar, né? Eu preciso conhecer o meu negócio, né? Eu criei o meu negócio e eu preciso saber por que ele foi criado. Eu preciso conhecer o mercado, né? Eu preciso conhecer o meu cliente. E aí hoje a gente tem, como a gente falou também, as universidades online, né? Os cursos Uhum. online. Eu estou aí numa assessoria, numa empresa, e aí perguntei, né? Diz, não, não gosto de ler muito livro, não gosto de estudar, mas tem cases, grandes cases de sucesso aí, né? Tem pessoas
empreendedores de sucesso que colocaram seus cases lá e tem algumas dicas, né? E você falou uma coisa bem interessante. A receita que serviu para o Cacau Show não vai servir para a Perform, né? A receita que serviu para o Itaú não vai servir para a Nipur, né? É justamente isso. Então você precisa, primeiro, conhecer bem o teu negócio, conhecer o produto que você está vendendo, se cercar de pessoas boas ao teu lado, que te ajudem a te levar o conhecimento, aquele conhecimento que você não tem. Nós vivemos numa região, especificamente Joaçaba, que é o meio oeste, privilegiada, né? Nós temos a UNOESC, temos grandes universidades, tem a Uniaselv e outras universidades aí, né? Para citar apenas o que nós temos aqui Sim. em Joaçaba, aqui na região, mas nós temos conhecimento, nós temos mestres, nós temos professores, nós temos doutores, né? Então, usar essa experiência desse pessoal e trazer. E o que eu digo para o empreendedor é que ele precisa olhar para o seu negócio todo dia, né? Todo dia ele precisa avaliar o que está acontecendo no seu negócio. Fazer a avaliação dos pontos positivos, dos pontos negativos, né? A administração, a gente usa o diagrama de Chikawa, né? Que é a espinha do rabo de peixe, que você coloca lá método, mão de obra, produto, faz as avaliações, né? Ou 5W2H, uma ferramenta muito simples, ciclo PDCA, né? Então, essas ferramentas que para o administrador são comuns e às vezes para o empreendedor ela não é do dia a dia, mas que elas precisam ser aplicadas no seu negócio, né? É isso que as grandes empresas fazem, as grandes corporações fazem. Tem instrumentos de gestão, de informação, né? Recebem informação, olham para aquela informação e dão as diretrizes para o seu negócio, né? Aconteceu mais um caso, né, nesses últimos dias aí no mercado financeiro que abalou a compra de ações da Marfrig, que a Marfrig comprou da BRF. Pegou todo mundo de surpresa. Sim. Mas o que a Marfrig está visualizando? O mercado que a BRF está atuando muito grande que a Marfrig não atuava, né? Então, vamos fazer a junção de esforços aí, que foi o que aconteceu no passado, Perdigão e Sadia. Então, é isso que o empreendedor precisa fazer, né? E eu acredito também, se eu puder contribuir, claro, em estar aberto, né? Há pouco tempo atrás, vamos pensar uma década atrás, o empreendedor, ele estava muito restrito. Então, a gente tinha um conhecimento que estava concentrado em alguns centros, né, em grandes empresas, como você falou, e o empreendedor demorava muito tempo até conseguir ter acesso a essas ferramentas. Então, hoje, né, nós temos consultorias disseminadas, nós temos um conteúdo riquíssimo nas redes, e o empreendedor ele precisa estar aberto a entender que talvez ele precise formatar melhor o negócio dele para que o cliente dele, né? Eu brinco, todo mundo é vendedor de alguma coisa, e para aquele cliente dele tá interessado nele também, para ele estar atrativo, né? E hoje não é mais só o grande que pode fazer isso. O pequenininho, ele pode começar da maneira certa também. Perfeito, Charles. Você disse, o conhecimento está aí à disposição, né? Hoje nós temos o Dr. Google, né? Você vai lá, digita e aparecem muitas informações. Claro, você tem que saber filtrar, né? Aquilo que é dessa informação, mas você disse, essa tua contribuição é muito perfeita, né? Nós precisamos estar nos atualizando, né? O que acontece muitas vezes com alguns empreendedores é que eles se acomodam naquilo, né? Não buscam outras referências ou outras leituras e o seu negócio continua sempre o mesmo. Um outro problema é a questão tributária, né? Às vezes as pessoas olham, mas se eu crescer eu vou pagar mais imposto. Mas eu prefiro pagar um ano de imposto. Infelizmente não tem como ser diferente. O imposto aí é a carga tributária e a gente precisa pagar. Mas quanto mais imposto eu pagar, mais faturamento eu tenho, mais eu tô crescendo, eu tenho. Né? Então, são algumas coisas que a gente precisa ir aprendendo e a gente vai aprendendo no dia a dia, né? Com os anos, né? Desmistificando, né, essa questão, principalmente dos impostos. Perfeito. Isso. Você falou, né, aquela palavra, a gente precisa se reinventar, a gente precisa se soltar daquelas amarras, né? Olhar para o novo, né? Para aquilo que está
além do nosso mundo, né? Às vezes a gente fecha o nosso mundo, vê o que está acontecendo lá fora, né? Hoje o mercado, né? Infelizmente, não dá mais para dizer, né? O mercado ele é global, né? Eu gosto da China, eu gosto dos Estados Unidos, gosto da Inglaterra. Não, um dia está os Estados Unidos no alto, outro dia está a China, daqui a pouco já vem a Inglaterra, já vem a Alemanha, já vem outro, e aí depende do Japão, depende, né? Os momentos e Sim, aquilo que acontece. Então, isso nós precisamos olhar também ao nosso entorno, à nossa volta, né? com certeza. Tá antenado em ter o radar virado para todos os lados, né? Isso, joia. Pelo radar virado para todos os lados. É legal. O pessoal está perguntando aqui também nos comentários sobre a questão do associativismo, né? Como é que você enxerga o associativismo para o pequeno empreendedor? O associativismo é uma ferramenta muito boa, né? Eu sempre fui defensor, eu sempre gostei de participar das entidades, né? As entidades privadas, as entidades de classe, né? CDL, Associação Uhum, Comercial, né? As cooperativas, na época do Banco do Brasil, a ABB, todas essas coisas. Porque no associativismo é que você vê a pluralidade das ideias e que você consegue filtrar e trazer, tirar aquilo que é bom para você. Né? Para o empreendedor pequeno, o associativismo, e é o que tem crescido bastante, é você fazer o pool de compras, né? Você, você não ser concorrente no momento das coisas boas, ser concorrente na hora de ir para o mercado. Mas quando você precisa fazer, de repente, algumas aquisições, você pode centrar forças em grandes compras. É o que nós estamos fazendo lá no Conselho, usar um exemplo. Conselho. uhum, Todos os conselhos de classe de Santa Catarina, eles fazem compras de papel, compra de toner para máquina de xerox, produtos de higiene, produtos de limpeza, outros produtos. A gente tem a Associação dos Conselhos, que é a ASCOP, e ela está centralizando como se fosse uma central de compras. Então, se um conselho vai comprar, ele já pede para os outros conselhos se eles têm interesse. Então, em vez de eu comprar 10 resmas de papel, eu vou comprar 1.000 resmas, né? E quando eu vou para o uhum. mercado e faço a cotação de preço de 10 resmas, é um preço. Mas quando eu digo que é 1.000, preço. E aí eu consigo fazer essa compra. Então, o associativismo traz isso, ele traz conhecimento, ele traz ideias, traz as junções de sinergias para você ganhar nas compras, né? Então, o meu incentivo para quem nos ouve aí e é empreendedor, se associe ao seu órgão de classe, né? Como eu Uhum. incentivo para que o administrador, o bacharel de administração, se registre. Mas participe dele, né? Vá nas assembleias, dê a sua ideia, né? Converse com as pessoas que lhe cercam, né? E seja participante, né? Então, esse é o grande diferencial do associativismo, aquele que se associa ou se registra só para dizer que está lá. Não, eu tenho que estar lá e estar integrado nessa ideia. Com certeza, né? Eu acho que quanto mais as pessoas participam e têm ideias diferentes, é melhor para todo mundo, né? Então, os negócios, as associações tudo isso que a gente está falando, elas só evoluem com ideias divergentes. Então, E uma coisa assim, Charles, eu estava pensando agora, se falando, e o associativismo, ele não é para você, pessoalmente. uhum, Ele sim vai te trazer benefícios, mas ele é em benefício dos associados. Tá? Então, você precisa olhar para o grupo que está à tua volta, você precisa uhum, conhecer esse grupo, né? E quando isso, o bem que você faz é distribuído com todos, esse bem vai ser levado para a sociedade, né? A uhum. sociedade ganha, né? Não é apenas você. Mas o negócio do outro está indo melhor do que o meu. Mas que bom que está indo melhor que ele. Vamos lá fazer um benchmark e tentar entender. Mas não adianta, Sim. porque ele fez isso, agora eu vou lá e faço igual. Eu uso um exemplo, às vezes,
Alguém vê lá que aquele negócio está indo bem, uma pequena cafeteria está indo bem, vou lá e monto uma cafeteria do lado dele. Não adianta, vai quebrar os dois. Tem que ver se tem mercado para todo mundo, né? Então, o associativismo ele ajuda isso também, a você deixar um pouco de olhar apenas para si e olhar para o coletivo, né? Com certeza, excelente. Djalma, a gente está quase chegando aí no finzinho do nosso tempo, passa muito rápido, né? Quando a Muito conversa é rápido. boa, passa rápido. E a minha última pergunta para você é por que investir no empreendedorismo dá certo, né? Por que as pessoas têm que ter esse passo de coragem num país como o nosso, em que a gente tem né, quando não tem uma crise mundial acontecendo, tem uma crise interna, tem uma crise política, tem uma crise econômica, enfim, o nosso país, eu brinco, é um campo minado e vai caminhando o empreendedor, ele tem que ir se equilibrando entre as bombas, né? Mas por que diante de todo esse cenário super complexo do Brasil, você acha que vale a pena investir no empreendedorismo? Eu vou ser repetitivo naquilo que eu falei no início, né? A crise vai passar. Ela não é a primeira, né? Ela não é a única, virão outras, né? Não é para desanimar, mas a gente precisa estar preparado para ela. O empreendedorismo, e eu queria aqui apenas fazer um gancho, né? Às vezes, quando a gente fala em empreendedor e empreendedorismo, a gente fala daquele que criou um produto, criou um Uhum, negócio, né? Então, mas eu posso ser empreendedor no meu negócio que já está há 20 anos no mercado, né? Eu vou lá uhum. e inovo quando eu mudo a forma de atendimento ou dos produtos que eu estou vendendo. Isso é ser empreendedor também, né? Isso falando do mercado das pessoas que vendem. Mas aí, mais um escritório de contabilidade, um escritório de advocacia, nos seus processos, né? Quando eu reinvento Uhum. nos processos. E usar o exemplo do escritório de contabilidade, antigamente, no meu tempo, era guarda-livro. Depois foi instituído contador. Hoje não existe mais contador, hoje existe a Já pessoa que está tudo faz pronto, ah, né? isso, porque o sistema dá. Então, o contador tem que ter um papel de assessor, de Uhum. faça o planejamento gerencial da empresa e tudo isso. Então, o que, que eu digo para os empreendedores, né? Peguem as suas ideias, peguem as suas motivações e, novamente, aquilo, procurem pessoas capacitadas para lhe orientarem, né? Coloquem esse vigor, essa força daquilo que você tem dentro do teu empreendimento nos lugares, nas coisas certas, né? Muitas vezes as pessoas dizem, que ele teve sorte. Não, eu preciso se ele teve sorte ou se ele construiu a sorte dele, né? O que é que Sim. conspirou para dar certo nesse negócio, né? O que que tem por trás disso? E outra coisa, muitos empreendedores de sucesso hoje quebraram. Muitas empresas que hoje estão aí no mercado quebraram uma, duas, três vezes e se reinventaram. Então é isso que nós precisamos fazer no nosso mercado, né? É isso que eu indico para os empreendedores, né? Se reinventem, né? Calculem os riscos, né? Peguem a teoria que você recebeu e coloquem na prática. Se você não recebeu teoria, se baseie nas teorias que estão aí à sua volta, né? Mas não desista do seu sonho, não desista do seu negócio, né? Leve ele para frente. Não olhe apenas para esse momento de crise, essa dificuldade que você passou e pense que o negócio acabou, né? Pense que a crise vai passar e vai ter muita oportunidade para quem sobreviver. Com certeza. Sabe que o Guilherme Benchimol fala muito disso, né? Do quando você erra, errar rápido e não ter vergonha de jogar aquele projeto, né? Ou aquela parte do projeto que não deu certo para um cantinho e começar de novo, né? De maneira muito ágil. Então, talvez a gente fica, às vezes, o empreendedor fica muito apegado àquela ideia e às vezes isso acaba contaminando todo um projeto que é espetacular, né? Então, precisa também essa maturidade que você falou, para a gente conseguir olhar e se adaptar, né? A palavra, antes o pessoal colocou aqui que a palavra é adaptabilidade, e é Isso. isso mesmo, É. Até, senhora, se me der licença, até eu estava lembrando claro. aqui, quando eu fui para a Linger, que foi um dos desafios da empresa, a Linger era uma empresa que trabalhava praticamente 100% com o mercado público, licitações.
Aí a gente começou a ver que aquele mercado estava um mercado meio, né, deturpado, que não era aquilo para a gente. E a gente começou a repensar, né, junto com o seu Tadeu. Sim. E aí tomamos uma decisão, nós vamos para o mercado privado, porque o mercado privado ainda precisa ser desbravado. E fomos, na época, procurar a Perdigão, iniciamos alguns trabalhos com a Perdigão. Nós saímos de 680 funcionários a 2.700 funcionários, né? Olha E só. antes nós tínhamos 39% do mercado público dentro da Linge. Quando nós vendemos a empresa, nós tínhamos 99% do mercado privado, né? Muito pouco do Uma mercado público. transformação total, né? Uma transformação justamente dessa realidade. Mas com o quê? Com bons assessores, com boas ideias, olhando para o mercado, conversando com boas pessoas, né? Vendo as oportunidades. Então, é justamente essa questão do se reinventar, né? De olhar para o que está acontecendo à sua volta. Maravilha. Djalma, eu quero te agradecer muito por ter aceitado o nosso convite. Eu sei que o teu tempo é super apertado, você também vive viajando, então é um prazer para mim, em nome de todos, né, toda a equipe da Nipur, agradecer aí a sua presença. Você, como você falou no início, né, é nosso amigo aqui de longa data, você é de casa, então que seja aí a primeira de muitas, né? E que a gente volte aí a conversar em breve. Esses dias a gente estava, ano passado, né? A gente estava conversando lá na Na Performance Perform, e agora estamos aqui na Nipur. Então as pautas sempre são muito extensas aí e sempre fica mais para a gente falar em outros momentos. Obrigada mesmo pela tua disponibilidade. olha, Shala, eu que agradeço a oportunidade, até peço desculpas, eu me empolgo muito com alguns assuntos, Imagina. aqueles assuntos que eu gosto e que são apaixonantes, né? Esses assuntos da administração, do empreendedor, e fico aí à disposição, né? Quem quiser me procurar lá no meu Instagram, né? Ou mesmo Facebook, tem meu telefone, tá muito à vontade tomar um café e bater um papo, né? Mas eu queria assim deixar esse recado final, né? A quem está nos ouvindo e quem ainda vai nos ouvir, né? Dizer não desista do seu sonho, né? Procure essas dicas, essas questões que a gente falou, e tem outras aí, com certeza vão lhe ajudar, né? Não desista desse sonho de ser empreendedor. E quem já tem o seu negócio, não desista do sonho de reinventar o seu negócio. E dizer o seguinte, e na questão financeira, procure a Nipur, né? A Nipur, eles são especialistas e eles vão te dar o caminho certo para você fazer com que o teu negócio dê resultado, né? Porque tem muito a ver essa questão do empreendedorismo com a relação também do Com investidor, né? dinheiro. Tem muito esse viés. O investidor também é um empreendedor, né? Ele também tem que olhar o que está acontecendo à sua volta no mercado. Então, eu que agradeço, Shaila, com certeza estou à disposição, né? E tanto na Perform como no CRA, né? Pessoalmente aí, naquilo que a gente puder contribuir, estou à disposição. Muito obrigado. Maravilha. Obrigada, Djalma. E a todos que nos acompanharam também, obrigada pela presença, pessoal. Na próxima terça-feira teremos mais um convidado, vai ser o Renato Folino. Nós vamos falar Djalma, sobre planejamento patrimonial, toda a parte do wealth planning. Então, assunto imperdível. Já fica o convite às 18 horas na próxima terça. Joia? Olha, Shala, deixa eu contribuir com isso e dizer, olha, assistam. Ele é muito Quero. bom nessa condição e tem muitas famílias, com certeza, e que precisam dessas orientações. Vou divulgar isso com certeza. Combinadíssimo. Imperdível. Djalma, boa noite. Um abraço a Obrigado. todos. Tchau, tchau. Boa noite, um abraço. Até mais.